Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos iniciando aqui o clube de leitura do grupo Adventistas no Campo. Para você fazer parte deste grupo, basta acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. Não é necessário que seja adventista, é uma pergunta que costuma sempre surgir, né? É necessário que você respeite as regras do grupo e, de resto, tudo certo. O livro que iremos comentar neste clube de leitura é este aqui, Da Cidade para o Campo, do Arthur White e do Edward Sutherland. Este livro foi publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Pela internet você consegue, então, acessar o site da CPB e fazer o pedido do livro, caso você ainda não tenha. É um livro bem objetivo, né? 79 páginas apenas, e temos ali muitas informações valiosas sobre a vida no campo, certo? Bem, só a apresentação aqui dos autores, né, enquanto alguns ainda estão entrando, eu acho sempre importante, né, conhecermos bem os autores. O Edward Alexander Sutherland foi um reformador educacional e médico. Teve grande sucesso em tornar instituições de ensino adventistas em estabelecimentos agroindustriais, seguindo as diretrizes de Ellen G. White. Também coordenou a Comissão de Vida no Campo na Associação Geral. O Arthur Leslie White foi o neto de Ellen White e dedicou grande parte de seu ministério para administrar o patrimônio literário de Ellen G. White. Foi o autor de diversas obras relacionadas ao espírito de profecia e experimentou com sua família os benefícios da vida no campo. Certo? Então, esses são os autores do livrinho Da Cidade para o Campo. Vale sempre a pena lembrar que existe um outro livro chamado Vida no Campo, também publicado pela Casa Publicadora Brasileira, e são ali orientações de Ellen G. White, né? Esse livro, inclusive, é citado aqui nesse livrinho Da Cidade para o Campo. Ambos são excelentes, né? E uma referência para todos nós que buscamos uma vida no campo de acordo com as orientações do Espírito de Profecia, então uma vida no campo na perspectiva adventista do sétimo dia. Certo? Temos aí um número já interessante aqui na sala Zoom. Quero passar então aí a oportunidade para quem quiser iniciar aí suas observações, seus comentários. Podem ficar à vontade, tá, irmãos? Todos leram o livro? Deixe um joinha aí, pelo menos, quem leu o livro, para termos uma noção. Você consegue aí, quem Oi. sabe. Sim. Se puder deixar um joinha ou um comentário ali no chat, pelo menos, né? Alguns ainda estão esperando o livro chegar. A quem ainda esteja lendo o livro. Bem, ok, Natália. Bem, irmãos, aí no prefácio do livro, nós temos aí o dado de que hoje 3/4 da população brasileira, né, vivem em centros urbanos. As condições variam bastante, mas, de modo geral, é uma vida bem agitada, uma vida estressante. Poucos têm oportunidade de ter um quintal, não é verdade? Onde é possível ter uma horta. Muita poluição, violência. Então, é um contexto que todos nós estamos bem acostumados, né? Nos centros urbanos, aqueles que têm o privilégio de viverem no campo, que nunca viveram nas cidades, mas
têm contato aí com a cidade, sabem bem do que estamos falando. Então, sabemos bem que o ideal de Deus nunca foi que os seus filhos vivessem assim, apinhados em cidades, expostos, né, a todas essas condições difíceis, deprimentes. E quando estudamos lá o livro de Gênesis, vemos claramente que foi um propósito puramente humano, né? As primeiras cidades surgiram ali de objetivos egoístas, iníquos. Deus fez o homem e o colocou num jardim, né? Adão e Eva. Então esse era o propósito de Deus, né? Que o homem lavrasse o jardim. É, os alimentos eram obtidos sem grandes sacrifícios, né? Mas depois da queda, então, se tornou penoso trabalhar no campo, né? Eu já trabalhei, sei bem como é trabalhar ali no campo, mas também é gratificante, né? Estar em contato com a natureza, com a criação de Deus, ouvir os pássaros, não ter ali pessoas desagradáveis vivendo perto de você, e sabemos que é o chamado de Deus para o tempo do fim, que seus filhos deixem as cidades e estejam no campo, onde poderão produzir o seu próprio alimento, onde poderão estar longe das influências, né, ímpias das cidades, e a partir do campo, isso o livro vai explorar, o livro Vida no Campo e outros livros também que tratam dessa temática, a partir do campo, evangelizar as cidades. Então, não existe nenhuma contradição entre a vida no campo e o cumprimento da missão que Deus nos confiou. Isso precisa ficar muito claro desde o início. O propósito de Deus é que vivamos no campo e, sempre que possível, né, evangelizemos as cidades, né? Hoje temos recursos tecnológicos, temos a internet, literatura, né, que nunca esteve tão acessível para distribuirmos, para entregarmos para as pessoas pelas cidades. Então, basicamente é isso, certo? A igreja tem desenvolvido aí formas de tornar todo esse conhecimento acessível, e este próprio livro faz parte desse esforço. Esses dois homens, né, viveram no campo, desenvolveram ministérios no campo e escreveram então esse livro para que esse conhecimento esteja acessível, certo? O livro teve várias edições. O interesse sempre foi muito interessante, né? Ficou redundante, mas o interesse por esse livro é grande devido às edições que ele já teve, principalmente em língua inglesa. E que mais que teríamos a dizer aí nessa abertura? Alguém gostaria de fazer alguma observação? Basta abrir o microfone, tá? Ô, Rafael, eu queria saber se todos os sábados será às 8 horas o estudo, porque eu tenho um outro estudo e vai começar semana que vem. Em princípio, sim. Como fizemos lá uma votação e a maioria optou por esse horário, então vamos manter. Aí depois, num próximo livro, a gente faz uma outra consulta lá no grupo, uma outra enquete. Tá certo, irmão? E essas reuniões ficarão gravadas e disponíveis em algum lugar para a gente assistir depois? Sim, sim. Serão salvas no YouTube e a gente compartilha o link lá no grupo. Natália, pode Ah, falar. Eu queria só dar uma reforçada. Pessoal que não leu ainda, gente, vale muito a pena. É fininho. Diferença para o Vida do Campo que eu percebi, assim, que por alto. São informações mais atualizadas. Quem escreveu foi o neto da Ellen White, né? Então, nessa edição, a Casa Publicadora trouxe algo, por exemplo, quando fala de maquinário essencial para começar no campo, realidade dos Estados Unidos, só que a Casa Publicadora adaptou aqui para o Brasil. Então, eles atualizaram alguns termos, máquinas que eram usadas na época, então a Casa Publicadora aproximou para aquilo que a gente usa hoje já, que já existe no mercado. O pessoal pergunta muito, o que eu tenho que olhar numa terra para comprar? Esse livro fala.
O Vida no Campo já não salienta tanto, não deixa tão assim, mas esse livro já traz uns detalhes mais práticos para nós. Quando fala de preparo de solo, eu também consegui pegar ali alguns detalhes bem interessantes. Eu tenho outro trabalho, nunca mexi com terra, o que que eu vou fazer no meio do mato para sobreviver? Esse livro também traz algumas dicas muito interessantes. Claro, recomendo que quem quiser ter mais informações, é um livro fininho, né? Quando a gente fala de profissão, eu recomendaria que fosse atrás do Ciência do Bom Viver, que ele é bem completo falando sobre isso. Vou para o campo, o que que eu vou fazer para ganhar a vida agora, né? O Vida no Campo fala bastante sobre isso. Então, mas esse livro ele dá uma pincelada já traz algumas dicas. Então, quem não leu ainda, gente, sério, vale muito, muito, muito a pena para a gente não ficar no escuro, para a gente não fazer besteira, né? Tomar decisões erradas e nem ter uma visão pequena, estreita sobre o que que é vida no campo. Então, quem não leu ainda, recomendo, muito bom. Perfeito, Natália. Muito, muito bem observado. É, o Eduardo Sutherland participou do projeto de Madison, né? E existe um livro também chamado Madison, A Linda Fazenda de Deus, que conta as experiências ali, né, na fundação daquela escola missionária, né, voltada às questões do campo, as atividades que eles desenvolveram ali. A única instituição que Ellen White aceitou fazer parte do conselho administrativo, importante isso, né? E o Arthur White foi neto de Ellen White e viveu a vida inteira no campo, né? Sempre em contato com o campo, embora desenvolvendo também atividades administrativas, atividades ali ligadas ao patrimônio literário de Ellen White, mas vivendo no campo, não muito distante da cidade, né? Que é um aspecto que é abordado aí no livro também, certo? Bem, chegaram mais alguns irmãos, lembrando que estamos num clube de leitura e todos podem participar, falar das suas impressões, aquilo que vocês consideram aí mais relevante, tá? Estamos ali na parte inicial do livro. Se mais alguém quiser comentar, fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Rafael e a Natália, eu queria perguntar se vocês sabem, nesse no início eu também estou lendo, mas a CBB demorou a fazer a entrega, então eu comecei a ler essa semana. Ainda não acabei. Eles falam de alterações que foram feitas para a realidade brasileira. Eu queria saber se são nesse sentido aí do maquinário, coisas mais atuais e tal, ou se você sabe se teve mais alterações, assim, que eles falam de que eles fizeram alterações para a realidade brasileira. Olha, irmã, eu penso que é basicamente isso que a Natália apontou. Creio que não há mais nada além disso, não. Certo? O livro é livro bem objetivo, bem enxuto, né? Traz ali princípios gerais assim da vida no campo, tem várias citações do Espírito de Profecia. Então não tem mais nada assim além disso, não. Pelo menos que eu me lembre, né? Se alguém se lembrar aí de algo mais, pode falar, certo? Ok, ok, obrigada. Por nada. Olha, um detalhe aí logo no início, que talvez tenha chamado a atenção de alguns, né, é que lá na fazenda de Madison havia produção de manteiga, laticínios, derivados ali do leite, enfim, que era uma fonte de renda, né? E talvez alguns se questionem, né, se o vegetarianismo estrito não seria o padrão de Deus, então por que que eles estavam ali produzindo essas coisas e vendendo? Então já é uma primeira questão que eu coloco aí. Alguém gostaria de comentar? Alguém já sabe o porquê, né? E até mesmo o livro, né? Ele, em alguma parte ali, ele incentiva, né? Ele coloca como se isso aí pudesse ser algo a gerar renda, acrescentar ali nos proventos de quem está indo para o campo.
Então, alguém gostaria de comentar? Estamos aí com 14 Então, participantes. é, eu pensava muito sobre isso, aí eu fui procurar em outros livros e existem comentários dela falando o seguinte, esse é o que me deu mais, assim, norte, aí vocês comentem se vocês encontraram mais alguma coisa. Mas quando o livro fala sobre laticínios, ovos também, Sim. fala, ela diz o seguinte, enquanto existirem pobres, leite e ovos não devem ser cortados, certo? Então, assim, você tem condições de não comer leite e ovo? Ótimo, muito bom. Agora, você não tem condições, assim, agora a lei é quem lê entenda, né? Não ter condições, o que é não ter condições? A gente tem que ter um pouco de consciência para não ir nem para o extremo de fazer vista grossa, de estar resiliente, de seguir a reforma, mas também de não ir para o outro extremo de falar, não, vou cortar tudo e aí cair no problema que numa família que a Ellen White atendeu na época dela, que tinha cortado tudo, não tinha condições, estavam doentes e por estarem doentes eles começaram a dar mau testemunho em relação à reforma de saúde. Aí ela mesma recomendou uma receita lá de ovo com suco de uva para dar uma, para recuperar a saúde deles, porque eles estavam dando muito mau testemunho, porque estava todo mundo doente, a família, as crianças. Então, assim, leite e ovos, enquanto estiver pobre, não deve ser cortado. Então, laticínio e ovos, sim, pode ser uma fonte de renda, pelo que eu entendi até agora. E outra ideia, quando a gente fala de leite e ovos hoje no mundo, eu não sei aqui quem já trabalhou com granja ou quem já trabalhou com laticínio, é bem complicado para quem é adventista. Por quê? Se você for seguir os princípios à risca, as galinhas, quando a gente está lidando ali com elas, assim, são inúmeras vacinas que a gente dá. E a gente não, enfim, né? Reforma de saúde e tal, é complicado quando a gente fala de vacina. Quando a gente fala de bem-estar animal. Em bem-estar animal, quando a gente fala de laticínios, a vaca, ela só dá leite enquanto ela tá prenha. Entendeu? Então, assim, é bem complicado isso. Bem complicado mesmo. O animal vai à exaustão. Então, quando a gente fala de um adventista produzindo leite e ovos, eu penso que é uma grande oportunidade para nós, para a gente fazer um negócio bem feito, rentável e trazendo uma visão mais humana para o negócio, que é o que o mundo não tem muitas vezes, exatamente por não ter essa visão de compaixão pela criação. Então, eu penso que é uma grande oportunidade para nós. Ah, só mais um detalhe. Quando a gente fala da alimentação desses animais, parem para pensar que é, eu já fiz planejamento forrageiro já durante o curso e trabalho com integração lavoura, pecuária, floresta para produtores, né, fazendo planejamento para eles. É um sistema de cultivo que não tem jeito, a maioria das pessoas não pensam em bem-estar animal, pensa no lucro, né? Então, quando a gente fala numa adventista produzindo leite e ovos, eu penso que é uma grande oportunidade para a gente, uma grande oportunidade para nós. Então, fica a dica aí do livro, achei bem interessante. E conheço propriedades que seguem a verdade presente e tudo mais, tal, adventistas nos Estados Unidos, que eles são adventistas, são vegetarianos, e aquela coisa, no mundo, o leite e o ovo que o pessoal está consumindo, olha, só na misericórdia, sinceramente, viu? É muito difícil eu ver uma propriedade que o leite e o ovo é muito bem produzido tanto em sanidade animal quanto em conforto, bem-estar animal. E essa família que eu conheço que produz, gente, é de tirar o chapéu, é fantástico o que eles fazem lá. As galinhas são extremamente bem cuidadas, um negócio assim que é modelo mesmo. Então, você que produz leite e ovo, é adventista, você vai poder ter a chance de entregar para o mercado um negócio que está numa qualidade muito melhor do que aquilo que quem não é adventista muitas vezes está fazendo por falta de luz, da luz que a gente tem. Então, eu vejo aí uma grande oportunidade de negócio para nós. Tem uma citação no Conselho sobre Regime Alimentar, página 210, parágrafo 3. Chegará talvez o tempo em que não seja seguro usar leite, mas se as vacas são sadias e o leite cabalmente fervido, não há necessidade de criar um tempo de angústia antecipadamente. Aí alguns entendem que nós já chegamos a esse tempo em que não é seguro usar leite, né, nem os seus derivados, né? Enfim, é uma questão Eu aí ia de falar consciência. dessa citação. Eu ia falar dessa citação aí. Esse tempo, se não chegou agora, não chega mais, viu? Porque nós já estamos no final. Então, eu É, acredito que já chegou sim. Inclusive, o que a Natália falou, mas nem todos têm acesso a esses animais aí dessa forma ali, para ter ovos dessa forma.
Então, e pela quantidade de hormônios que são usados hoje, eu não acredito em alimentação segura com relação a leite, ovos ou qualquer coisa de origem animal. Certo. Natália, pode comentar para a gente avançar, né? Porque o nosso tempo aqui está correndo. Vai lá. Desculpa, só um comentário. Quando a gente fala de hormônios, eu queria saber qual hormônio que a irmã está se referindo, porque na avicultura a gente não usa hormônio. Os frangos crescem daquele jeito por melhoramento genético. E melhoramento genético, quando a gente fala, é basicamente aquilo que Jacó fazia com as ovelhas de Labão. É só aquilo ali, combinar aquilo que ele achou que estava mais bacana, que estava com resultado melhor, daí ele vai lá e cruza aqueles animais. Então, o frango não usa hormônio. Não usa. O único problema do frango é que eles comem transgênico. Na maioria das vezes porque é mais barato. Aí falta um adventista para produzir comida boa que não seja transgênica para dar para esses animais, né? E E as quando a gente vacas, fala Natália? E as vacas? as vacas, assim, aí sim, as vacas usam. As vacas usam hormônio. Entendi. Aí não é da maneira como as pessoas pensam, tá bom? É um negócio extremamente controlado que é só para, como é que se diz? A gente usa ocitocina, que é para induzir o parto e a lactação, e a gente usa os hormônios que é para. Não, não. As aves usam, estou vendo aqui embaixo o Rodrigo Tomás. Sim, as aves usam antibióticos, elas usam antibióticos. É obrigatório por lei. Ah, agora, quando é das vacas, elas usam hormônio só para lactação e para fazer, para uniformidade do lote. Todas as vacas emprenham na mesma época, porque elas são induzidas a emprenhar todas na mesma época, porque tem mais segurança, tanto para quem consome, mas também para o produtor rural. Então, é isso. Mas frango, por favor, não caiam nessa. Frango não usa hormônio. Não usa. Ele cresce daquela maneira por melhoramento genético, que é o que Jacó fazia, não é do mal, tá bom? O problema é o transgênico que eles consomem. Ô, Perfeito. Natália, mas não tem a questão também na ração deles, então, não tem hormônio não falo das aves, da granja comum. E a questão deles ficarem mais tempo expostos à luz para que comam mais e cresçam mais rapidamente também? Não tem isso? Eu já vi isso em documentário. Beleza, boa pergunta. Luz. Percebam que na época da quaresma, o preço do ovo sobe. Por quê? Porque na época da quaresma, no Brasil, é quando o hemisfério sul tem dias mais curtos. E a galinha de granja, a ave de postura, ela é fotoestimulada. Enquanto tem luz, ela está comendo. Por isso que de noite ela não está comendo. Na granja, a luz realmente fica acesa boa parte do tempo, suficiente para ela atingir o peso e continuar pondo o padrão que o potencial que a gente fala, o potencial do animal. Em relação a. Você tinha perguntado o que mais, irmã? De hormônio em narração? Isso, na ração delas. Não. Para que elas O que a comam gente mais e que na ração tem hormônio para que elas cresçam mais rápido, que eu já. Não, 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 não. O que que acontece? Aqui que a gente coloca na ração. A ração, ela tem dois produtos, que não é em si uma coisa ruim. Sabe quando a gente toma, quando o pessoal toma Activia, é, como é que é o nome? Yakult, que é para melhorar a flora intestinal? É isso. Então, Probióticos, né? isso, exatamente. Elas tomam pré-bióticos e probióticos. Na ração das aves vai pré-biótico e probiótico. A gente coloca isso na ração, então nada mais é do que micro-organismos. É o que a gente come quando a gente está tomando iogurte, é o que a gente consome quando a gente está colocando a mão na terra e é vegetariano estrito para não precisar tomar B12, aí é uma outra história, mas enfim. É, O que a gente coloca na ração delas é pré-biótico e probiótico, tá bom? E, mais uma vez, o problema da ração, sinceramente, assim, aí eu não respondo de vocês, elas consomem, sim, transgênicos e é vacinação, as granjas que são de alta tecnologia, o frango já é vacinado dentro do ovo, para vocês terem uma ideia. E fora disso, tem vacinas que a gente. Parem para pensar, e vem um ponto só para reflexão, né? Levantando polêmica, não, mas parem para pensar. Nossa vacinação, ela é subcutânea, ou então via aplicação, né? Com agulha, né? O do frango pode ser spray, a gente aplica um spray no dorso do frango, ou na água, a gente coloca na água também, a vacina do frango. Então,
dentro do ovo por spray ou na água líquida, na água oral, tá bom? Mas o problema, mais uma vez, para mim, é o transgênico. De acordo com os nossos princípios, tudo que eu já aprendi até hoje, é Muito Ô, isso. bem. Natália, ô, Natália, e mesmo com tanto antibiótico e com esses transgênicos, você acha que ainda é saudável? Não, por isso que eu falei da nossa oportunidade. Quando eu falo, gente, eu não como ovo, eu tenho muito nojo de ovo. E o leite eu consumo aqui em casa muitas vezes porque é barato. Eu sou pobre, então às vezes é o que eu posso pegar. É, Por que que eu falei da nossa oportunidade? Pensem que muitas vezes lá fora no mundo as pessoas consomem isso. Quem não tem dinheiro, quem tem grana, tá virando vegetariano estrito ou tá comprando coisas extremamente saudáveis, assim, de uma vaca criada assim a leite de pera, sabe? Como se diz. E de um frango criado assim a pão de ló. Mas a maioria das pessoas não tem condições de comprar um leite e um ovo dessas condições. Então, por isso que eu falei da nossa oportunidade. Quem tá comendo tudo errado, mas se essa pessoa tiver a chance de comer um negócio melhor, ainda que não seja 100% da luz que a gente tem, parem para pensar que é menos pior, entende? Na escala de maldade, se a gente puder oferecer um ovo de excelente qualidade para essa pessoa, um leite de excelente qualidade para essa pessoa que não tem luz, eu penso que é uma grande oportunidade para nós. A gente aí a nossa galinha seria diferente, a nossa vaca seria diferente, entendeu? Então, é nesse sentido. Não, não é saudável. Porém, a nossa seria diferente. Por isso que eu Muito falei da bem. oportunidade para nós. Muito bem. Nós podemos retomar esses aspectos futuramente, né? Mas só para então a gente avançar aqui, pelo menos esses dois primeiros capítulos, tá, irmãos? Nós estamos nos últimos 10 minutos aí da nossa reunião. É, Sobre o chamado, então, para deixar as cidades, o livro, mais uma vez aqui, ressalta a importância do equilíbrio. Como tudo na vida cristã, há o risco de as pessoas irem de uma forma precipitada, né, levarem as coisas ao extremo. E o Espírito de Profecia, o tempo todo, apela para o preparo, orientação do Espírito Santo, cada passo ser dado de uma forma calculada. E o livro aqui, mais uma vez, reforça tudo isso, né? Ou seja, você vai para o campo, você tem que pesquisar bem a terra que você vai adquirir, a questão da documentação, se há água disponível, certo? Se você não vai ficar ali sem água no campo, imagina, né, as dificuldades que você vai enfrentar. A sua fonte de renda, né, de onde você vai extrair a renda, se você vai viver inteiramente ali da propriedade, se você poderá combinar uma outra atividade, se você tem uma outra habilidade. Muitas vezes no campo há necessidade de pedreiros. Então a pessoa de repente pode combinar, né, uma parte do dia, alguns dias da semana, pode executar uma outra atividade, ter essa fonte de renda. Enfim, o preparo é essencial. Você precisa avaliar tudo isso. E, ao fim e ao cabo, a decisão é totalmente sua. Fizeram até a pergunta para um dos autores do livro, né? Dizendo o seguinte: você deixou claro que a igreja não faz, a igreja não vai providenciar uma propriedade para você, não vai providenciar a sua renda no campo, a igreja não faz isso, né? Isso é totalmente você e Deus, né? O seu caminhar. E aí a pessoa perguntou, então, agora me diga o que ela pode fazer, o que a igreja vai fazer por nós. A igreja é a depositária da verdade. Ela vai fazer isso que nós estamos aqui fazendo, né? Promover o conhecimento, livros que estão à disposição, aconselhamentos, pastores, demais líderes, né? Podem fornecer orientações nesse sentido, que precisam ser, evidentemente, sempre avaliadas à luz da Bíblia e do Espírito de Profecia. Existe um voto oficial da igreja sobre a vida no campo. Aqueles que não conhece esse voto, eu já apresentei numa das nossas reuniões e posso, para quem quiser compartilhar o link, né, está no canal do Projeto Pomone. Enfim, a igreja tem esse papel, certo? Agora, encontrar terra, providenciar lá uma habitação, fonte de renda, a comercialização dos produtos que você vai produzir, tudo isso é você,
É o seu papel, é o meu papel, certo? Algum comentário, irmãos? Temos menos de 6 minutos. Capítulo 2: o que é o campo, né? É uma palavra que é recorrente ali no livrinho Vida no Campo, neste próprio livro aqui, e é importante ter essa definição. Há pessoas que imaginam, bem, eu não tenho condições de ir para o campo, porque ela imagina que viver no campo é ser um fazendeiro. Então, como eu não tenho condições de ser um fazendeiro, então eu descarto a ideia de ir para o campo, né? Ellen White fala em uns poucos hectares de terra. 1 hectare, lembrando, são 10 mil metros quadrados, né? Grosso modo, ali um campo de futebol. Então, uns poucos hectares de terra já é o suficiente para você ter a vida no campo, né? Para você estar ali no campo. Não tem condições de ter uns poucos hectares de terra. Saiba que no campo há muita demanda por mão de obra. Tá? Há lugares aí no campo que para você roçar com a roçadeira mecânica, você vai tirar aí R$ 150 tranquilamente, a sua diária. Há pessoas ganhando menos do que isso vivendo na cidade, tendo que acordar cedo, enfrentar transportes lotados. Na sexta-feira chega tarde em casa, né, depois do pôr do sol, enfim, tem uma vida extremamente difícil para ter uma renda ainda menor. Existe aí a orientação, né, um lugar que o Senhor escolheu, né? Então, confiar em Deus, que Deus ali pode apontar o lugar para você, né? Como em vários momentos ali na história dos pioneiros, a própria escola de Madison, né, contrariou todas as expectativas humanas. Foi totalmente ali orientação de Deus. Olha, é esse o lugar, um lugar que tinha muita pedra, a negociação foi difícil, a terra saiu cara, né? Mas foi aquele lugar que Deus escolheu. Outra coisa, orientação para ser um lugar de fácil acesso à cidade, né? Por quê? Porque precisamos ir para a cidade, precisamos comercializar os produtos do campo na cidade, ter acesso a serviços médicos, evangelizar os centros urbanos. Então, esse conselho aparece em vários momentos. Pode falar, Rosemary. Normalmente fala, nesse livro aqui, eu não reparei se tem a quilometragem da distância das cidades. Mas o que eu tenho percebido é o seguinte: isso era naquela época. Hoje, se você for respeitar essa quantidade de quilometragem de distância longe da cidade, você já chegou na outra cidade. Então, aqui no Paraná mesmo, onde eu moro, é uma cidade próximo da outra. Então, essa quilometragem é que não dá para seguir muito em alguns locais, né? Tem que ficar atento ao fenômeno da conurbação, né? Quando as cidades vão crescendo e acabam se juntando, né? Tem muita atenção a áreas de especulação imobiliária, porque às vezes você escolhe ali, compra a sua chácara e dali a alguns anos você vai estar rodeado de um monte de gente que tem outros objetivos, né, que não o seu, de ter uma vida consagrada a Deus ali no campo, pessoas que vão tirar sua paz. Então precisa estar muito atento a isso. E esse capítulo ali termina falando assim que não há uma regra fixa. Não há uma regra fixa, né? É verdade que Ellen White não defende uma vida isolada, tipo assim, um eremita, né? Totalmente isolado, mas precisamos avaliar cada caso, certo? Não existe uma rigidez. São vários fatores, e obviamente que alguns, dependendo da família, caso a caso, vão pesar um pouco mais. Então, por exemplo, pessoas com uma idade já um pouco avançada, né, que estão indo para o campo. Eu imagino que vale a pena pensar em estar um pouco mais próximo da cidade, né? Pessoas que têm ali comorbidades, né? Se você é jovem, tem condições de ir um lugar um pouco mais afastado, melhor, né? Rosemary, pode falar.
Uma coisa que eu estou vendo também que está acontecendo, pessoas que têm propriedades maiores estão vendendo parte dela, e aí você pergunta assim, por que que você está vendendo? Ah, estou vendendo porque eu quero investir aqui no meu sítio. Aí você investiga um pouquinho mais o porquê que está querendo investir no sítio dele e está querendo fazer para turismo. Então, já imaginou você ficar do lado de um negócio de turismo? Então, tem que ver bem isso. Exatamente, exatamente.